Se vocês quiserem algum outro exercício, pode mandar lá. Vai ficar para quarta-feira, ok? Os de hoje já estavam prontos, tá bom? Vamos começar. Eu escolhi uns assim que identificam bem como é que vocês vão trabalhar com o potencial elétrico, tá? Eu creio que vai ser muito útil aí para vocês. Vamos começar. Vou escolher aqui um pincel. A figura a seguir, então, tá aí na página 104, gente. Então, hoje a gente começa e encerra esse capítulo. Alguma outra dúvida vai ficar para quarta-feira. Na sexta-feira, que a gente tem aula novamente, eu já vou para estudo de gases. Então, quem ainda ficar com dúvida, a gente deve sanar elas de hoje até quarta-feira, porque na quarta-feira vai ser a última aula. Na monitoria, a gente tira mais alguma dúvida. Ó, a figura a seguir mostra 3 linhas equipotenciais, né? A gente sabe que são linhas, mas na verdade o desenho de linhas, mas são superfícies. Em torno de uma carga positiva que pode ser considerada pontiforme. Então, tá aqui. O que é essa carga? O que é uma carga pontiforme? É aquela que tem dimensões desprezíveis, tá? As dimensões da carga são muito menores que as distâncias consideradas no problema. O trabalho realizado por uma carga, por uma força externa, ao deslocar, então, na verdade, ele está querendo o trabalho, ele quer o trabalho de uma força externa. É isso que ele está pedindo. Ao deslocar com velocidade constante, ó, já falei para vocês, que em física, toda vez que isso aqui aparece, vai ter alguma coisa muito importante. É alguma coisa que eu devo levar em consideração. Então, quando ele fala velocidade constante, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever aqui que se a velocidade é constante, a gente está na condição de equilíbrio. O que é a condição de equilíbrio, por favor? Força resultante igual a zero? Isso. Força resultante é igual a zero. Então, se a gente está tratando de carga elétrica, o que eu tenho que entender aqui? São tem que ter pelo menos 2 forças aqui para que a resultante dê zero. Como é que a resultante vai dar zero se tiver só força elétrica? Então, aqui, com certeza eu tenho força elétrica, mas eu tenho uma outra força também, que ele chamou de força o quê? Externa. Então, se eu tenho essas 2 forças, e a resultante de forças é zero, já que a velocidade é constante, eu devo entender que a força externa, ela tem módulo igual o da força elétrica. Sim ou não? Sim. Vocês compreendem isso, todo mundo? Então, vamos entender o seguinte. Se eu tiver para cá a força elétrica, vamos chamar ela de FE, né? Não vai dar não, porque a outra é força externa, né? Vamos pôr então tudo. Força elétrica. Eu vou ter para o outro lado uma força chamada força externa. Não quer dizer que seja assim, gente, na horizontal, tá? Mas é só para vocês entenderem que para dar zero, elas vão ter que ter sentido oposto. E aqui a gente vai chamar de força externa. Elas têm que ser uma contrária à outra para que a resultante de forças dê zero, ok? Vamos continuar a leitura. Aí ele fala assim, ó. A carga de prova, essa aqui, 1 vezes 10 a menos 6 coulomb, de A até C, através do caminho ABCD. Então, ele quer saber o trabalho realizado pela força externa ao se deslocar de A para B para C. Então, tá. O deslocamento, ele vai ser assim, ó. Ó, ela vai sair de A, ela vai para B e depois ela vai para C. De cara, o que eu tenho que pensar? Cara, aqui eu tenho que entender que A e B estão na mesma linha potencial, estão na mesma região. Então, eles têm igual potencial.
ter igual potencial, vai ter força elétrica? Não? Não. A força elétrica é zero. Ô, gente, olha só. Olha se isso aqui vai ser trabalho de força elétrica, ó. Se essa carga colocada aqui for uma carguinha positiva, ele falou que a carga é positiva? Falou. Ele falou que a carga é positiva. Então, pegou a carga positiva e pôs em A, ó. Ele pôs em A. O que vai acontecer se eu colocar uma carga em A? Se essa carga geradora é positiva e eu coloco uma carga de prova também positiva, olha a força elétrica para onde que surge. Ela surge para cá. Então, tem lógica, pela força elétrica, haver um deslocamento de A para B? Não tem, porque não é assim que acontece. Então, quando está no mesmo potencial, não vai acontecer isso. A força elétrica não faz esse trabalho. Ó, de B para C ela faz? Faz, porque ó, de B para C é normal, ó. A carga aqui é positiva, ó, a carga aqui é positiva, ela vai querer o quê? Afastar dessa carga geradora. Então, isso aqui é natural para a força elétrica. Mas isso aqui, ó, sair de A e ir para B é natural para a força elétrica? Não. É por isso que nas regiões equipotenciais a gente não vai ter trabalho, porque a gente não consegue nem ter força. Vocês estão entendendo? Sim. Ótimo livro. É a Nicole que falou assim? Lívia. Lívia e Nicole, que eu falei também. Lívia e Nicole. É porque aparece aqui as duas, assim, sabe? Quem fala aparece para mim. Então tá. Então entendemos aqui, né? De A para B não tem trabalho. Por quê? Porque A e B estão no igual potencial. Então, se a força é zero, o trabalho é zero. Então, no mesmo potencial, nunca realiza o trabalho. Então, ó, no mesmo potencial, nunca realiza trabalho. Ah, Michele, não estou entendendo esse computador, não. Nunca realiza trabalho. Vocês entenderam por quê? Porque não é a força elétrica, não vai fazer esse trabalho. Gente, meu computador está dando umas bugadas aqui. Ele está com ações involuntárias. Então, ó, o que acontece? Aqui do A é para ele jogar para fora. Se ele subiu para cá, ah, Michele, mas isso acontecer. Vai que tem um exercício que fala que isso aconteceu. Então, peraí. Vou apagar aqui, ó. É que o exercício fala assim, ó. Não aconteceu isso. A carga foi de A para B. Pode acontecer? Pode. Mas foi a força elétrica que fez isso? Não. Um agente externo. Porque a força elétrica, gente, ela só vai fazer, ó. Se a carga for positiva, ela faz para cá. E se a carga for negativa? Ó, mas que benção. E se a carga for negativa? Aí ela vai para lá, ó. Vai ser atraída para o centro. Então, a força elétrica só faz mudar de potencial. Ela não faz andar no mesmo potencial, não? Todo mundo compreende o que isso quer dizer? O que quer dizer quando eu falo isso? Sim. Ótimo. Ótimo. Ótimo, ótimo. Então, na verdade, o trabalho de A para B é zero. Então, o que a gente vai ter que achar? A gente vai ter que achar o trabalho de B para C. O que a gente está querendo achar aqui, na verdade, é o trabalho de B para C. Então, o trabalho de B para C a gente pode achar. É a resposta que a gente vai ter aqui. Como é que a gente vai achar esse trabalho de B para C? Gente, mas o que é isso, pelo amor de Deus? Abrindo aqui, toda hora, o meu... Aqui, ó. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aberta. Não tem, não. Não tô entendendo, não. Tô achando que deve estar com vírus. Então, deixa eu continuar aqui. Tomara a Deus que eu não dê mais nada. Então, o meu trabalho de B para C vai ser igual ao quê? Ah, não, meu Deus. Meu trabalho de B para C é o que eu estou procurando, que vai ser interrogação. Vamos achar aí. Trabalho de B para C vai ser igual ao potencial de B para C, potencial de B para C vezes E. Então, vamos lá.
trabalho de B para C vai ser igual. Ele quer diferença de potencial de B para C. Como é que eu vou fazer isso? A gente já tem lá os potenciais. A gente tem os potenciais, a gente vai fazer o quê? A gente vai só colocar eles aqui, ó. Potencial de B é quanto? Vai ser assim, ó, potencial de B menos potencial de C. Ô, gente, alguém me ajuda aí. Disco removível. Selecione para escolher o que acontece com as unidades removíveis. Não estou entendendo, não. O que está acontecendo, não, com esse computador. Você não quer tentar reiniciar, não, Michele, do seu computador? Mesmo que Ai, demore. será que vai? Tem alguém falando. Não, mas ele já deu isso ontem e eu reiniciei e não deu nada. Não é o Fala, pendrive que tá Felipe. dando mau contato, não. Ah, pode ser. Felipe tá pedindo para tirar o pendrive. Pode ser, pode ser, pode ser. Peraí, deixa eu só salvar isso aqui. Ai, eu vou perder tudo. Peraí. Peraí, só um minutinho. Deixa eu salvar essa tela aqui. Pronto. E deixa eu sair aqui. Vou sair aqui rapidinho, viu, gente? Que aí eu tiro, porque eu tenho que salvar no computador, porque essa aula está no pendrive. Deixa eu só salvar aqui. Salvar como? Procurar. Deixa eu salvar aqui nos documentos. Aí. Aí eu tiro o pendrive. Vamos ver. Vamos ver se eu vou conseguir continuar aqui. Pois, se precisar, eu abro outro arquivo, viu? Porque eu acho que estava no pendrive isso aqui. Obrigada, Felipe. Vai ser potencial de B menos potencial de C, fecha parênteses, vezes Q, que é a carguinha de prova. Qual que é o valor dessa carguinha de prova? 1 vezes 10 elevado a menos 6. Então, vamos lá. Trabalho de B para C vai ser igual. Potencial de B. Ó, olha aqui quem que é o potencial de B. O potencial de B é 3 volts. Então, vai ser 3. Menos potencial de C, que é 1 volt. Nossa, o Felipe matou a pau. Foi em cima, Felipe, do problema. Parou. Vezes 10 elevado a menos 6. Vai ficar como? Trabalho de B para C vai ser igual a 3 menos 1, 2, vezes 10 elevado a menos 6 joules. Isso aqui, gente, é o trabalho da força elétrica, porque quando a gente faz esse cálculo, a gente está fazendo trabalho da força elétrica, sim? Aí a força elétrica, ela produz um deslocamento, ó, no mesmo sentido da força elétrica, assim. Aí o trabalho dela é positivo. Mas ele quer o trabalho da força externa. Então, o trabalho da força externa é contra o trabalho da força elétrica, né? Para que dê zero a força resultante. Então, quando o trabalho, não sei se vocês lembram, quando a gente estudava trabalho, a gente fazia assim, ó. Trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Se esse ângulo fosse de 0 graus, que é o caso da força produzindo deslocamento, um cosseno de 0 graus, a gente ia ter que o trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno de 0 é 1. Então, dava o quê? Positivo. Quando era o trabalho da força de atrito, ou de uma força que anulava a primeira força, é o caso aqui, ó, da força externa, a força externa vai ser contra o sentido do deslocamento. Então, vai ser trabalho igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno de 180 graus. Dá para entender? Porque o deslocamento e a força têm sentido oposto. A gente vai ficar que o trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno de 180 é menos 1. Então, esse trabalho, porque trabalho é grandeza escalar, trabalho é grandeza escalar.
Em grandeza escalar, a gente carrega o sinal. Entendeu? É diferente de grandeza vetorial, que você faz o módulo e depois você olha o sentido. Trabalho não. Trabalho não é o módulo que você usa o próprio número. Então, o trabalho pode ser positivo ou negativo. Quando é que o trabalho é positivo? Quando força e deslocamento têm a mesma direção e sentido, que é esse caso aqui, ó. A força elétrica. Agora, na força externa, se a força resultante vai ser zero, ela tem que ser contra a força elétrica. Então, ó, o ângulo entre a força externa e o deslocamento vai ser 180 graus. Deu para entender? Deu. Ô, Michele, Oi. eu fiz de uma forma que eu não precisei de cálculo. Não sei se foi coincidência, mas deu certo. Oxe, não, mas aí precisa de cálculo. Aí precisa de cálculo, viu? Eu fiz por análise da imagem. Então, mas para achar esse valor numérico, ó, Achei certinho. sério? Como é que você fez, Nicole? Fala aí. Ó, eu fiz assim. Não tem o 3 ali, o B tá indo de B para C. Então, ele Sim. tá voltando. Então ele tá voltando menos 3. Eu pensei assim, então ele tá voltando menos 3, vai ficar menos 3. Não, ele voltou menos 2, na verdade. De 3 para 1, ele volta menos 2. Mas, tá. Tá, mas então achei o erro, tá. É, Mas então. aí eu tinha feito isso, menos 3, e aí eu dividi esse ângulo do 3 em 3 partes, tipo como se fosse um Y. Nossa, Então, Deus. de 3 até B, mais ou menos, daria 1. Não Seria pode, viu, Nicole? Não pode. Vou te explicar por quê. Na verdade, quando a gente vai achar potencial, até em relação à distância, por exemplo, se eu sair daqui, ó, vamos dizer que eu saí daqui e fui para cá, ó. Tá vendo? Uhum. Eu saí do potencial B e fui para C. Aqui também, do B fui para C. Mas o trabalho é o mesmo. Porque não importa a distância que você vai andar. Importa a distância entre as linhas equipotenciais. Então, podia ser assim, ou podia ser assim, ou podia ser do B para o C assim, não importa. Se eu sair de B e for para C, o potencial vai ser sempre, a diferença de potencial é sempre, o trabalho é sempre o mesmo, independente da trajetória, entendeu? Porque o que Entendi. importa é a distância entre as linhas equipotenciais, Uhum. entendeu? Então, realmente, está viciado, né, a resolução aí. Beleza, gente? Todo mundo entendeu? Uhum. Ô, Michele, Fala. esse trabalho de B para C é aquilo ali que você explicou, né? Que é cosseno de 180, que é menos 1. Não. Esse trabalho de B para C é aqui, ó. Ah, eu É aqui. entendi É isso, aqui, não. ó. É isso aqui, ó. Esse cálculo. Para que eu fiz isso aqui? Para mostrar que quando a força e o deslocamento têm o mesmo sentido, vai ficar positivo. Então, esse aqui ficou positivo, trabalho da força elétrica. Só que ele quer da força externa, ó. Ele quer o trabalho dessa força externa. O da força externa, o trabalho e o deslocamento são de sentido oposto, ó. É esse aqui. Então, na verdade, isso foi para mostrar que a resposta correta é essa negativa, ó, e não essa aqui que é positiva. Entendeu? Tá bom. Alguma dúvida, gente? Isso aí não é fácil, ninguém tem dúvida. Aí tem matéria de mecânica, a gente tem matéria de vetores, porque força, a gente tem força aí. A gente tem segunda lei de Newton e a gente ainda tem potencial. Então, aqui tem muita coisa. Posso passar para a próxima? Alguém quer perguntar? Pode. Ok. Vou limpar. Vamos para a próxima. Oi. Eu Acho que não era volto. pra ter apagado. Volta lá, se Eu tiver jeito. volto. Volto. Tá bom. Ô, Michele, Oi.
Só pedir um favor para todos os alunos aqui. Aqueles que estão com nome diferente aí, tipo iPhone, alguma coisa, coloca o nome de vocês, porque tem alguns pais pedindo para eu tirar foto da presença de vocês na página. E aí eu tô colocando lá, vamos supor que seja Felipe. Aí se tiver lá, não tiver Felipe, tiver algum iPhone, não vai aparecer a foto dos pais de vocês. Então, só para evitar qualquer coisa, renomeie o nome de vocês aí, são 3 pontinhos, clica renomear e coloca o nome e sobrenome, por favor. Obrigado, valeu, Michele. Tranquilo. Deu para printar aí? Deu. Posso passar? Pode. Tá, beleza. Vamos pro próximo. Gente, não deixa passar dúvida. Pergunta, eu faço de novo, não tem problema. Quer que volte, Felipe? Só um minutinho, gente. Não, acho que não. Então, beleza. Vamos lá agora, o próximo. O diagrama de potencial elétrico vezes distância. Então, vamos lá. Ele está me dando um diagrama de potencial elétrico versus distância. De cara, já vamos pôr essa equação de potencial. Por quê? A gente vem lá desde a força elétrica, depois do campo elétrico, trabalhando com campo e com força dividido pela distância ao quadrado. Então, o gráfico é uma hipérbole, mas é uma hipérbole muito pronunciada e a gente fica viciado naquela distância ao quadrado. Na hora que ele fala de potencial, de cara você já põe a equação do potencial. Ó. Potencial é igual a K vezes Q dividido por R. Não tem quadrado nessa equação. Não tem quadrado. Eu vou pedir vocês que, na hora que apareça aí, vocês têm que colocar. Deixa eu mudar aqui de espessura. Coloquem sempre, façam exercício igual eu faço, gente. Coloca sempre o que você está procurando. Olha lá. Coloca lá. Então, o que a gente está procurando é isso aqui, ó. A gente está lidando, perdão, é com isso aqui. Com V é igual a K dividido por R. Por quê? Porque também ele falou que era uma carga pontiforme. Lá, o diagrama de potencial versus distância. Então, ó, potencial em volts versus distância em centímetros. Ó, já fica veaco. Centímetros não é metro. Eu vou ter que transformar, porque eu tenho que usar sistema internacional. Então, de cara, eu vou pôr aqui, ó, precisa de sistema internacional. Para eu passar para o sistema internacional, 3 centímetros vai ser 0,003. Não. 3 centímetros, decímetro, metro. Vai ser 0,03 metros. Tá? Isso aqui eu já vou ter que transformar. Já fica VA, porque aqui tem volts, ó. Então tá, vamos continuar. Uma carga elétrica pontiforme. Pontiforme, então acertamos. Se fosse campo elétrico uniforme, era EDU, mas não é, então é isso aí mesmo. No vácuo é mostrado a seguir. Considere a constante eletrostática no vácuo como sendo 9 vezes 10 a 9. Pode-se afirmar que o valor de Q é. Tá aí, ó. Tudo no gráfico, a gente tem que achar esse Q. Então, vamos substituindo aí, ó. O potencial é quanto? É 30. Ó, no gráfico aqui, ó, o eixo Y é o potencial, então é 30. No lugar de V, eu vou colocar 30. É igual a K, é 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes Q, é o que eu estou procurando. Dividido, gente, hoje de manhã eu fiz assim, ó, o pessoal achou melhor. 0,03. Fazendo assim, ó. Eu acho que vocês também vão achar melhor. Ao invés de fazer a barra. Sabe, ó? Pra gente poder simplificar e tal, e coisa. Assim, ó. Vamos lá. Como é que vai ficar isso aqui? Esse 0,03 eu posso passar para cima, não posso? Ele está dividindo, eu posso passar multiplicando. Vai ficar. Dá para simplificar também. Ah, vamos passar multiplicando. 30 vezes 0,03 igual a carga dividido por quem vai passar dividindo? 9 vezes 10
elevado a 9. Então, a barra vai ficar aqui, ó. Ok? E aí, a gente vai fazer o quê? Vamos aqui simplificar. Ó, esse 9, a gente pode simplificar com esse 3. Vai sobrar aqui quanto? Embaixo vai sobrar? Ô, Michelle, Michelle, Felipe tá pedindo pra Oi. voltar. pediu, Ah, Felipe pediu para voltar na explicação do R. tá. Felipe, é porque nas outras equações a gente usa R ao quadrado. E no potencial, não, a gente usa R normal. Espera aí, deixa eu ver o que ele está querendo. A unidade de Como medida. voltar no R? Qual a unidade de medida dele? Ah, tá. É porque aqui, Felipe, ele está em 3 centímetros. Aí eu passei para metros, ó. Ele ficou, em vez de 3 centímetros, ficou, ó, 3 centímetros, decímetros, metros. Beleza, beleza. Ó, cortei o 3 com 9, sobrou 3 embaixo. Vou cortar esse 3 aqui com esse 3 também. Vai sobrar 1 aqui. O que sobrou aqui, então? Sobrou aqui 10. Aqui sobrou 10. Aqui sobrou 10 elevado a menos 2, que era 0,03, né? Cortei o 3 com 3, sobrou 0,01. 10 elevado a menos 2. É igual a quê? Dividido. Sobrou embaixo o quê? Sobrou 10 elevado a 9. Então, sobrou 10 elevado a 9. Então, a carga aqui vai ser 10 elevado a 1, ó, porque 10 não tem nada lá. Então, é 10 elevado a 1. 10 elevado a 1. Menos 2, né? Ó, então, multiplicação de potência. Eu tenho 1, depois eu tenho quanto? Menos 2, tudo lá na potência. Embaixo tem 9, então passa para cima e vira menos 9. Então, vai ser 10 elevado 9 com 2, 11. 11 menos 1, 10. Então, vai ser 10 elevado a menos 10. Vamos ver lá. Qual desses daí que tem essa resposta aí, ó, 10 elevado a menos 10? O que vai ser 10 elevado a menos 10? Olha, não tem. Olha que ele fez aqui, ó. 0,1 vezes 10 a menos 9. Isso aqui pode virar isso, ó. Como? Ó, é 1 vezes 10 elevado a menos 10. Aqui tá menos 9, ó. Se eu somar 1 aqui, se eu somo 1 aqui, eu diminuo 1 aqui, ó. Então, vai ficar 0,1 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. A resposta correta aqui vai ser a letra D de Danoninho. Ok? Ok, Michelle. Michelle, você usou essa fórmula porque fala que é uma carga elétrica pontiforme? Exato, Patrícia. Se ele tivesse falado que era céu, aí para potencial, se ele tivesse falado que é campo elétrico uniforme, aí eu vou fazer o quê? Edu. Entendeu? Como é campo elétrico uniforme, como é carga pontiforme, eu vou usar essa equação. Sim, entendi. Obrigada. Ok. Perfeito. Ótima observação. Vamos para o próximo. Vamos lá. Vou escolher uma ferramenta. Em uma esfera condutora carregada com uma distribuição uniforme de carga negativa, então já desenha isso, nem lê o resto. É uma esfera condutora, ela está carregada por carga negativa, da distribuição uniforme. Quando a distribuição uniforme, é porque ela está em equilíbrio eletrostático. Uma carga elétrica em equilíbrio eletrostático, a gente tem o campo igual a 0, lembram? A força elétrica é igual a 0. Se a força é igual a 0, o trabalho é igual a 0.
trabalho sendo zero, a gente tem que o potencial de A é igual ao potencial de B, qualquer uma dentro, é igual ao potencial na superfície da esfera. Na superfície da esfera. Vocês lembram disso? Então, aqui dentro, ó, aqui, ó, nesse ponto, se o potencial for 8 volts, aqui é 8, aqui é 8, aqui é 8, aqui é 8, aqui é 8. E de fora? De fora vai diminuindo à medida que você vai afastando. Então, vamos dizer que aqui foi 8, ó. Vamos dizer que aqui era 8 volts, tá? Só chutando o valor. Então, eu andei para frente, vai ser quanto? 6 volts. Isso. 6 volts. Eu andei mais para frente, vai ser quanto? 4 volts. Andei mais para frente, vai ser quanto? Sei lá, 2 volts. Eu vou diminuindo, vou caindo. Mas dentro da esfera e na superfície dela, vale igual. Então, vale quanto? 8 volts. Ok? Vamos lá. Em uma esfera condutora carregada, façam esse desenho aí. Põe essas coisas tudo dentro. Por quê? Ah, Michele, mas isso eu já sabia, nem precisava falar de campo, porque aqui está falando de potencial, por que você está falando de campo, de força de trabalho? Gente, esse capítulo é de potencial. Nesse capítulo, a gente entende que tudo que ele estiver tratando, ele vai estar tratando de potencial. Mas numa prova, num simulado, a gente vai estar deslocado isso. Você não vai saber se ele está falando de potencial, se ele está falando de campo, se ele está falando de força. Então, toda vez que aparecer uma esfera condutora ou um corpo condutor em equilíbrio eletrostático, você vai desenhar isso. Se cair campo, você sabe. Se cair força elétrica, você sabe. Se cair trabalho, você sabe. Se cair potencial, você sabe. Entenderam? Faz esse desenho aí para mim, para que vocês guardem isso. Então, esse desenho é de quê? É de uma esfera ou de um corpo condutor em equilíbrio eletrostático. Então, ele é um corpo condutor em equilíbrio eletrostático. O que é equilíbrio eletrostático? É que tem uma distribuição uniforme de cargas, é que se é sua movimentação em distribuição uniforme de cargas. Então, é o quê? Cessou a movimentação. Ok? Então, vamos continuar lendo. Olha que nós nem lemos. Com distribuição uniforme de carga negativa. O potencial elétrico. Ó, então, agora ele está querendo o potencial elétrico, é isso aqui que eu vou analisar. Mas eu sei tudo isso aqui. Eu sei já. Se cair outra coisa, eu sei. Letra A. É constante em todos os pontos do seu interior? É. Letra A. É igual a zero em todos os pontos do seu interior? Não. Aí, ó. O que é zero? É o campo, a força e é o trabalho. Mas ele vai querer te confundir. Ele não é zero, não. O que é zero? Quem que é zero aqui? É o campo, vou escrever de novo. O campo é zero. A força é zero. E o trabalho é igual a zero. Tá, vamos continuar lendo aqui. O potencial, então, diminui em seu interior à medida que se afasta do centro? No interior, não. No interior não diminui. No interior é sempre igual. Aumenta no seu interior? Não aumenta, não. No interior é sempre igual. Varia com o inverso do quadrado? Olha aí, que fé da mãezinha. Ele quer que você linke com o quadrado da distância ainda. Com o quadrado da distância. Mas não é. Quando a gente fala de força, força sim. É K-E dividido por R ao quadrado. Se falar de campo também. É K-E dividido pela distância ao quadrado. Mas e se falar de potencial? De potencial, não. De potencial é K-E dividido por R. Então, potencial, não. Essa aqui também tá fora. Posso limpar? Sim. Pode. Ótimo. Gente, não desistam de física. A física eleva a sua nota. A física eleva a sua nota de natureza. A física eleva a sua nota de matemática. Então,
se dediquem à física. Eu estou aqui à disposição de vocês. Eu faço aula de exercício, eu faço monitoria. Não desistam de mim, não desistam da física. Vamos arrebentar nesse Enem. Vamos lá. Energia potencial elétrica, valor de energia potencial elétrica. Eu vou fazer o quê? Eu vou pôr a equação dessa menina. Por quê? Porque eu não quero errar. Vamos lá. A energia potencial elétrica. Vamos lá. Energia potencial elétrica. É igual a quê? A, Q. A gente faz sempre Q, viu? Faz sempre uma carga, sempre é os pares de carga que a gente analisa a energia potencial. Então, uma carga, outra carga. A gente faz sempre de 2 a 2. A carga 1 com a carga 2. Dividido por R. Então, também não é R ao quadrado. Então, fica veaco aí. Então, tá. Então, ela é assim, ó. Tá? Espera aí que eu vou aumentar essa aqui. Essa letra aqui. Vamos aumentar essa letra. Aí. Deixa eu chegar para cá. Deixa eu carregar essa divisão pra cá. Aí. Vou dar um espaço aqui também, que acho que vou precisar de um espaço. Aí. Então, tá. Vamos lá, para a leitura. A energia potencial elétrica. Então, ele me falou de energia potencial elétrica. Eu já puxei na minha mente a equação, já coloquei, antes de continuar. Por quê? Se você não colocar e for ler as equações, ele vai te enganar. Vai falar que tem R ao quadrado e você vai acreditar. Então, já põe lá para você não cair na dele. A energia potencial elétrica existente entre duas cargas pontiformes separadas por certa distância ficará inalterada se ela fique inalterada. Espera aí. Ele quer que fique inalterada. Ele não quer que mude, ele quer que fique inalterada. Ela ficará inalterada se, vamos lá, as cargas forem dobradas, as cargas forem mantidas, perdão, e a distância dividida por 2. Então, se a carga for mantida e a distância for dividida por 2, o que vai acontecer com a energia potencial? Fica dividida por 2. Concorda? Michele. Oi? Michele. Esse R não é ao quadrado, não? Não. Ah, tá. Não. É por isso que eu tô falando com vocês. R ao quadrado é quando é campo elétrico. Aqui é energia potencial elétrica. É por isso que eu pus aqui, ó, eu pus energia potencial elétrica. Porque campo elétrico é E, né? Também é E. Então, vocês ficam atentos, tá? Tá bom. Então, aqui, ó, se eu fizer isso aqui, vai ficar dividido por 2, tá vendo? Então, não é a letra A. Eu vou apagar aqui esse 2, vamos ver a próxima inferência que a gente vai fazer. Se cada carga for dobrada e a distância também for dobrada. Então, ó, vou dobrar essa carga, e vou dobrar a distância. Vai ficar inalterada? Cortei. Vai. Cortei. Vai não. Olha lá. Sobrou um dobro ali, não sobrou? Ela ficou vezes 2, ó. Sobrou esse 2. Não vai, né? Vamos apagar isso aqui. Ô, droga. Vamos apagar. Não tô conseguindo. Calma que eu vou ter que apagar aqui. Aí. Vamos para a letra C agora. Letra C. Aqui, ó. Uma das cargas for dobrada, uma carga dobrada, dobrei. E a distância multiplicada por 4. Adiantou? Não, ainda ficou dividido por meio, né? Simplifica para você ver o 4 com 2 e sobrar 2 embaixo. Michele, como é que é ficar inalterada? É continuar Q sobre R. É daí para cortar o de cima com o de baixo. Letra D. Cada carga for quadruplicada e a distância dividida por 2 piorou, vai ficar 32 vezes maior. Letra E. Cada carga for dobrada, então cada carga, essa carga é dobrada,
essa carga dobrada e a distância for quadruplicada. Aí agora deu bom, ó. Olha lá, ficou inalterada. Por quê? Aqui ficou 4, 2 vezes 2, 4, dividido por 4. Então, aqui ficou 1, então ela foi inalterada. Entenderam? Sim. Sim. Ótimo. Vamos para a próxima. As cargas pontiformes idênticas estão fixas no vácuo de acordo com o arranjo da figura. Notando por K a constante eletrostática, a energia potencial eletrostática do sistema de cargas é igual a... Beleza, ele quer de novo essa equação, ó. É de novo essa equação, tá? Q sobre E. Como é que a gente vai fazer isso? Gente, vocês vão sempre fazer da seguinte forma, aos pares. Então, você tem essa carga e essa carga. Nós vamos chamar cada uma delas de um número, ó. Essa aqui nós vamos chamar de carga 1. Essa aqui nós vamos chamar de 1. Essa aqui nós vamos chamar de 2. Essa aqui nós vamos chamar de 3. Tá? E aí a gente vai fazer 2 a 2. A gente faz 1 com 2, 1 com 3, depois 2 com 3. Essa formulazinha aqui para cada uma. Vamos lá. Vamos fazer primeiro, ó, energia potencial elétrica vai ser igual. Então, todas elas é K, né? O que está mudando aí é a distância. Vai ser K, todas duas é Q, aliás, QQ, dividido pela distância. A distância dela aí é quanto? L. Tá? Aí você soma. Mais, eu fiz 1 com 2, ó. Vamos pôr aqui 1 e 2. 1 com 2. Agora eu vou fazer 1 com 3. Então, vai ser K, Q1, vezes Q3, dividido por... Qual que é a distância entre Q1 e Q3? 2L. 2L, isso mesmo, ó. De Q1 até Q3, ó. A gente vai ter 2L. Então, vamos lá. 2L. Mais K. Agora a gente vai fazer Q2. Q2. Opa, peraí que não coube aqui não. Q2 com Q3. A distância de Q2 com Q3 é L. L. Isso. Deixa eu colocar aqui agora as barras de divisão, ó. Eu tô achando melhor fazer assim, que fica mais claro, né, gente, do que fazer na frente com aquela barra, sabe? Fica. É melhor, não fica? Fica até para cortar. Sim. Vamos lá. Quer achar, então, energia potencial elétrica, que é igual. Qual vai ser o mínimo aí entre L e 2L? É quanto? 2L? 2L. Então, vamos lá. Vou pôr aqui a barra de divisão. Vamos resolver, então, aqui. Vai ficar 2L dividido por L, vai sobrar 2, né? É. Vai sobrar 2K, Q1 vezes Q2. Como os Q são idênticos, Q1 e Q2 é Q. Vale quanto, então? Vai ser Q ao quadrado. Mais 2L dividido por 2L sobra 1. Então, vai ficar K, Q ao quadrado. Vocês entenderam? Esse Q1 com esse Q3 vale Q. Então, Q vezes Q ao quadrado. Q1 e Q2 tem o mesmo valor também. Então, Q vezes Q ao quadrado. Ok? Mais K, Q3 com Q2 é Q que elas valem cada uma. Então, vai dar Q ao quadrado. Ok? Então, isso aqui ficou igual ao quê? Vamos ver quanto que ficou isso. Aqui ficou igual 2, 3, 2, 3. Tudo é positivo? Sim. 3 cargas idênticas que são...
Sim. Então, vai ficar 2, 3, 4. Ai, eu tinha dado 5. Dividiu 2L por L. Ah, faltou 2 aqui. Perdão. É porque 2L dividido por L, 2, né? 2 vezes K ao quadrado, 2K ao quadrado. Então, beleza. Ficou 2 com 1, 3 com 2, 5. Então, ficou 5K ao quadrado dividido por 2L. Sim? Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 2,5 K ao quadrado dividido por L. Então, a letra C de caracoles. Beleza? Sim. Então, antes de vocês tirarem um print aí, deixa eu só fazer essa observação aqui, ó. Q1 é igual a Q2, que é igual a Q3, por isso que depois pode ficar tudo assim ao quadrado, né? Pronto? Posso pular para o próximo? Pode. Próximo slide. Uma esfera condutora de raio R está carregada com uma carga elétrica negativa. O gráfico que representa... Então, ó, carga elétrica negativa. O gráfico que representa corretamente o potencial elétrico da esfera em equilíbrio em função da coordenada x é definida ao longo de um eixo x que passa pelo centro da esfera, com origem no centro dessa Vou mostrar para vocês aqui, ó, o gráfico. Aqui, ó. Ó como é que era o gráfico. Dentro da esfera, ó, essa aqui é uma esfera positiva, sim? A gente começa com potenciais positivos. Ó, dentro da esfera é constante, máximo. Ó, aqui tá dentro da esfera ainda, ó. Ó, então, da superfície até dentro da esfera, o potencial é máximo. Depois o potencial vai caindo, ok? Eu poderia fazer pro lado de cá? Poderia, ó, do mesmo jeito. Então, ele fica constante dentro da esfera, e à medida que eu vou distanciando, ele vai caindo e aproximando dx. Isso para positiva. Se fosse a negativa, teria um gráfico simétrico, cujo eixo de simetria estaria aqui, ó, em x. Ó, esse seria o eixo de simetria, ó. Ok? A gente ia ter alguma coisa assim, ó. Ó, se fosse aqui dentro constante, ó, que é constante, e que vai para y. Peraí. Vai hiperbolicamente para y. Para y não, perdão, para x, ó. Ok? Vamos lá para o exercício, então. Aí, ó. Notem que aqui não é parábola, aqui não é parábola. Aqui é parábola, não, hipérbole. Aqui, ó, ela tem o sentido contrário, porque, na verdade, ela teria que ir para y, ó. Ó, ela teria que ir para y. Então, a gente fica com quem? Para a X. letra C. É para X. Toda hora eu falo errado. Obrigada. Ela teria que ir para X. Ela teria que ir para X. Mas ela não vai para X. Ela vai para Deus, para onde? Ela vai para o infinito. Seria a letra C. De casinha de boneca. Vamos para a próxima. Michelle, explica de novo, fazendo favor. Explico. É assim, ó. A gente tem uma esfera condutora, né? Aí a gente faz assim, ó. O gráfico. Faz um eixo X.
E a gente faz um eixo Y. Tá? Esse gráfico é de potencial em volts versus a distância. O que é isso? Versus a distância. Então, tá. Então, o que eu tenho que entender? O que a gente viu lá era para carga positiva. Aí a gente tinha assim, ó, nasci aqui, vou fazer para os dois, viu? Nasci aqui. Aí o potencial, a gente aprendeu que um corpo em equilíbrio eletrostático, ele vai ter o potencial na superfície, aqui, ó, na superfície, aqui. Fosse 8 volts, 8 volts aqui, 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 8 volts aqui. A gente viu que o potencial é constante dentro da esfera até a superfície. Então, se a gente for desenhar esse gráfico, ó, vou desenhar de outra cor aqui, vou desenhar de laranja. Se a gente for desenhar esse gráfico, se for 8 volts, a gente vai pôr aqui, ó, 8 volts. 8 volts, não é isso não. É 8 volts. E aí a gente vai desenhar aqui, ó. De dentro da esfera até aqui, ó, na superfície da esfera, que seria daqui até aqui, ó, vale quanto? Vale 8 volts. E depois disso, o que vai acontecer? Ele vai caindo, 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 caindo. Por quê? Quando eu estiver lá no infinito, meu potencial vai valer quanto? 0. Vai se aproximando do 0 cada vez que eu vou ficando mais distante. E se a carga for positiva. E se a carga for negativa? É a mesma coisa, só que começa com potencial negativo, ó. Até aqui vale menos 8 volts. Vamos escrever aqui. Menos 8 volts. Aí ela vai o quê? Ela vai diminuindo em módulo, né? E vai diminuindo, diminuindo, diminuindo e tendendo a 0. Qual desses aqui que se aparenta com isso aqui que a gente fez? Lembrando que isso aqui é um gráfico em cima e esse aqui é outro gráfico. O de cima para a carga positiva, o de baixo para a carga negativa. Ó, o único que tem isso constante entre os raios, olha aqui, ó. Entre o raio da esfera, ó, do centro até o raio, ele é constante, ó. Não mudou. Depois do raio é que ele vai diminuindo. Ok? Ok, obrigada. Nada. Então tá. Vamos essa daqui. Essa daqui, gente, tem um jeito facinho de fazer ela. E eu fiz desse jeito aqui no meu caderno. Só que hoje de manhã, a hora que eu fui explicar no pré-med esse jeito facinho, nem todo mundo achou facinho. Então, eu vou fazer do jeito mais difícil, do jeito que seria, assim, o que a maioria fez. Depois eu explico qual que é o jeito que eu fiz, que seria mais fácil. Mas hoje gerou muita dúvida, nós ficamos 20 minutos nessa questão. Então, eu vou fazer do jeito que eles fizeram, que eu acho que, assim, é o entendimento e a visão geral. Depois eu faço daquele jeitinho meu, que é mais rápido. Mas aí primeiro eu vou fazer assim para vocês entenderem o que está acontecendo, entenderem como é que deve ser feito, como é o primeiro exercício. Eu acho que o meu pecado foi esse. Como é o primeiro exercício de potencial, 2 cargas, porque a gente fez potencial para uma carga. Agora são 2 cargas. Eu acho que o meu pecado foi querer adiantar, sem eles sequer saberem como é que faz para nunca terem visto para 2 cargas. Então, eu vou ensinar a fazer para 2 cargas, depois eu ensino um jeito mais rápido de resolver essa questão. Tá? Vamos lá. A figura a seguir representa 2 cargas elétricas e pontiformes, mantidas fixas em suas posições, onde os valores são 2Q, positivo, e menos Q, sendo Q o módulo de uma carga de referência. Considerando que o potencial elétrico nulo no infinito, é correto afirmar que o potencial elétrico criado pelas 2 cargas também será nulo em que pontos? Em quais pontos o potencial será nulo? Então, vamos lá entender. A gente vai começar fazendo em I. Vamos ver qual é o potencial em I. Para achar o potencial em I, vamos lá. Potencial
O que ele está querendo? Ele quer saber em qual desses pontos o potencial dá zero. Vocês lembram que eu fiz no exercício resolvido que o potencial era zero quando as cargas eram iguais e as distâncias iguais? Aí um potencial dava, por exemplo, menos 20, o outro potencial dava 20. Quando eu pegava 20 com menos 20, é igual a zero. Quer saber onde nesses pontos, o potencial vai dar zero. O potencial dá zero, o de uma carga tem que dar um valor numérico positivo, o da outra carga tem que dar o mesmo valor numérico, só que negativo. Ok. Ok. Fazer. Vou começar fazendo do I, tá? Então, eu vou fazer o potencial de I para a carga de 2Q. Depois eu vou fazer o potencial de I para a carga de menos Q. Se o valor em módulo for igual e os sinais são diferentes, porque as cargas são diferentes, o potencial dá zero. Vamos lá. O potencial de I vai ser o quê? A, E. Só que esse Q aí, ele falou que é 2Q. Então, vamos fazer para 2Q. 2Q dividido, vamos ver a distância. 1, 2, 3. Vamos chamar de 3R. Então, 3R. Esse é o potencial de I para a carga 2Q. Agora, a gente vai fazer o potencial de I para a carga Q. Vamos lá, potencial de I para a carga Q. Vai ser K. O Q é quanto? É menos Q. Então, eu posso pôr o menos aqui, ó, gente? Só para ficar direitinho. Dividido por qual que é a distância de Q até menos Q? É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido, então, por 6R. Essa soma algébrica aqui, ó, soma normal. 2/3 de QR menos R sobre 6 dá zero? Não. Não. Então, o potencial, não precisa nem fazer a conta, né? O potencial de I é diferente de zero. Vou cortar aqui com diferente. É diferente de zero. Estou querendo o quê? Qual o potencial que é igual a zero? Então, ó, a letra A já não é, a letra B já não é, a letra C já não é. Então, sobra J, K e L. Como tem 2K aqui, ó, vamos fazer o de K primeiro. Vamos achar o de K. Para achar o potencial de K. O que a gente vai fazer? Vai fazer o V de K, vai ser igual a K. Primeiro a gente vai fazer o do Q, que é 2Q, ó. Vezes 2Q, dividido por R. Vai lá no K e olha para 2Q. Tem que distância? 1, 2. Todo mundo está enxergando aqui, ó. Que eu estou mostrando. É 2R. 2R. Então, ficou como isso daí? Então, ó, cortei esse 2 com esse 2 aqui. Vai sobrar aqui. Cadê? K, E, dividido por R. Ok? Vamos ver agora ainda para o ponto K. Só que agora com a outra carga. Então, o potencial de K vai ser igual. A outra carga vai ser menos Q, que essa carga é negativa, dividido por... De K até Q tem que distância? Só uma distância, ó. R. Então, dividido por R. Se eu somar esses dois potenciais aqui, vai dar zero? Vai. AQ dividido por R menos KQ dividido por R. Então, o potencial de K é igual a zero. Então, de cara, já achamos aí o K tá certo, né? Então, o K tá certo e o K tá certo. Agora, vamos ver o potencial de L. Potencial
de L. Vai ser potencial de L vai ser igual. Vamos lá, olha lá no L. Vamos fazer para a carga de 2Q mesmo. Então, vai ser K vezes 2Q dividido por qual que é a distância de L até a carga 2Q, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 6R, não é? Então, vamos lá. 6R. Então, dá pra gente melhorar isso aqui? Vamos simplificar? Isso aqui vai ser igual a 2... Não, corta o 2 com 6, vai sobrar KQ dividido por 3R, não é isso? Olha aí, vai acompanhando aí, que na hora que eu faço bobagem. Vai olhando aí. Então tá, então agora vamos fazer o potencial de L para outra carga. O potencial de L vai ser igual a K, o Q é 2Q dividido pela distância. Então, de L é menos, né? Perdão, é menos, não é 2Q não, gente, é Q. Ó, agora essa carga é negativa e a carga é Q, não é isso? Negativa e Q, isso. Agora, e a distância? A distância de L até menos Q é 1, 2, 3. Então, vai ser 3R. Aí, ó. Esse com esse, soma algébrica dá quanto? 0. Dá 0. Então, o potencial de L é igual a 0. Mas notem que assim a gente teve que fazer todos os potenciais, né? De um por um. A gente só não fez o de J. O de L achamos. A resposta certa aí é K e L. Deu para entender? Deu. Então tá. Então eu não vou nem fazer o meu jeito, não. Se vocês entenderem desse jeito, vão deixar quieto assim, né? Ah, faz o seu jeito, às vezes vai mais fácil. Então tá, Ramon. Olha só como é que eu fiz. Eu fiz assim, ó. O potencial que a gente tivesse para a primeira carga, só olhando para as cargas, eu fiz assim, ó. É K. Peraí. O potencial, vai ser K, 2Q, ó, 2Q, dividido, vamos dizer que é R. Tá? Aí, para o outro, já que eu ponho a barra, potencial vai ser... A condição para anular é que... A primeira condição é que uma seja positiva e outra negativa, né? Para que o sinal anule. Então, essa condição eu tenho, a outra é menos. A outra é K, Q... Aí eu pus aqui, ó, dividido por R mesmo. Só para a gente comparar o que precisa mudar aqui. Aí, ó, como é que eu fiz? Ó, a condição quanto às cargas e sinal, ó, a gente tem essa configuração aí, certo? Aí eu consegui zerar, Ramon, eu já tenho aqui que um é positivo e outro é negativo. Deixa eu só pôr na tomada aqui, gente, que minha bateria tá acabando. Aí. Eu já tenho aqui que um é positivo e outro é negativo. Se aqui, Ramon, é 2, aqui é 1, o que eu tenho que fazer com a distância para que os dois possam se anular? Você concorda comigo? Se eu colocar um 2 aqui, eu vou conseguir que o potencial seja 0? Eu corto esse daqui com esse aqui. Sim? Sim. Então tá. Então, o que eu estou procurando aqui? O que eu vou procurar aqui? Eu vou procurar um ponto que esteja o ponto que esteja a distância da carga, que é 2Q, o dobro da distância da carga, que é Q. Então, por exemplo, ó, se eu pegar o ponto K para 2Q, a distância é 2.
Tá vendo? Ó? E o ponto K, para a carga Q, a distância é 1. Então, esse aqui atende a condição, ó. A distância para a carga de 2Q tem que ser o dobro da distância para a carga de Q. Então, achei o K. Para o J, por exemplo. Para o J, a distância para 2Q é 1. E a distância para Q é 2. Justo o contrário. Então, o J não dá. Qual o outro que dá? Bom, a distância de L para Q é 3. A distância de L para 2Q é o dobro. É o que eu preciso, ó. É que tem 2Q, tem a distância do dobro. Então, é L, K. Deu para entender? Eu sim. O meu raciocínio? 1000 vezes melhor. Então. Só que aí, o que que acontece? Eu faço sempre assim, né? Só que o que que acontece? Quando eu tentei fazer isso primeiro, depois fazer isso, aí o pessoal embolou. Aí o que que eu pensei? À noite eu vou fazer isso aqui primeiro, a hora que eu explicar isso vai ficar fácil. Né? Mas deu para entender, né? Os dois jeitos. Deu, Michele. Ótimo. Deu. Por que foi legal eu fazer desse jeito aqui também? Porque aqui a gente estava buscando anulação. Então, o meu jeito é para a gente achar anulação. Agora, a gente fazendo desse jeito, você compreende como é que você acha o potencial para um certo ponto. Sempre você achar um potencial para um certo ponto, você acha o potencial para uma carga, acha para outra carga, soma os dois potenciais. Se os dois fossem positivos, gente, você ia somar. Então, é sempre soma. Se for negativo, vai subtrair, né? E se for soma, vai somar. Mas sempre a gente chama de soma. Ok? Ok, Michele. Ótimo. Vamos para Ok. o próximo slide. Bom, aí é o exercício 2 da página 105. Na ilustração, quase que eu fiz todos os exercícios, gente, que eu pus todos no slide, porque são poucos, né, de potencial, e são todos diferentes uns dos outros, né? Quase todos, além de serem poucos, são diferentes. Então, tem sempre inferências diferentes, não tem nenhum exercício que é igualzinho. Vamos lá. Na ilustração estão representados os pontos 1, 2, 3 e 4 no campo elétrico uniforme. A partícula de massa desprezível e carga positiva adquire maior energia potencial, então vamos entender. Ele está falando de energia potencial. A gente entende que energia potencial é KQ dividido por R, mas a gente também pode entender que energia é igual à variação, a diferente potencial, vezes Q. Energia também pode ser tratada como trabalho, né? Então, é o seguinte, quem tiver maior trabalho, maior diferença de potencial, vai ter maior energia potencial, né? Quanto mais potencial eu tenho para realizar trabalho, mais energia eu tenho. Aonde eu vou ter mais potencial para realizar trabalho? Ter mais energia? Quanto mais a carga puder andar. E aonde mais ela vai poder andar? Aonde o potencial for maior. E aí eu tenho que me lembrar o seguinte, o potencial ele decresce com as linhas de força. O potencial decresce com as linhas de força. Se o potencial decresce com as linhas de força, eu entendo que o potencial de 1 é maior do que o potencial de 2, que é maior do que o potencial de 3, que é maior do que o potencial de 4. Se o potencial de 1 é maior, então a energia potencial também é maior, que é a possibilidade de realizar trabalho, né? Então, potencial de 1, energia potencial de 1 é maior porque o potencial dela é maior. Todo mundo entendeu? Ô, Michele, Sim. Oi. tem como avaliar pela resultante? Não, aqui não tem resultante, não. Sabe por quê, Nicole? Aqui ninguém pôs carga. Aqui ninguém pôs carga para trabalhar. Ele quer só saber do potencial. Então, ó, as linhas equipotenciais, elas são perpendiculares ao campo. Ó. Então, aqui eu tenho um potencial, aqui eu tenho outro potencial, aqui eu tenho outro potencial, aqui eu tenho outro potencial. Quem tem maior potencial, tem maior energia potencial.
Quem tem maior potencial? Se a linha de força decresce, ó, aqui, ó, esse potencial é menor, esse é menor ainda, esse é menor ainda, esse é menor ainda. Quanto mais eu vou na linha de força aqui, mais esse potencial vai decrescendo. Vamos dizer que aqui fosse 12 volts, ó, aqui fosse 12 volts, aqui seria 8 volts, aqui seria 6 volts, aqui seria 4 volts. Entendeu? Vai decrescendo. Quanto maior o potencial, maior a energia potencial. Entendi. Obrigada. Nada. Agora esse, vamos lá. Uma carga elétrica pontiforme positiva é deslocada ao longo dos 3 segmentos indicados na figura a seguir, em uma região onde existe um campo elétrico uniforme, cujas linhas de força também estão representadas na figura. Então, tá. Essas linhas são as linhas de força. Vou colocar aqui as superfícies equipotenciais. As superfícies equipotenciais, elas são sempre perpendiculares às linhas de força. A gente vai ter aqui, ó, em A, essa superfície equipotencial. Espera que eu vou ter que arrastar um pouquinho aqui, ó. Então, essa aqui é uma linha equipotencial. Ó, B e C estão no mesmo potencial. Então, existe trabalho de B para C? Não. O trabalho de B para C é igual a 0. Ó, o trabalho de A para B é igual ao trabalho de A para C. Ah, Michele, mas trabalho é força vezes deslocamento. O deslocamento de A para C é maior que o deslocamento de A para B. Mas não é assim que você observa trabalho em campo elétrico. Você vai observar assim, ó, mudou de potencial, você olha a distância entre as linhas equipotenciais. Então, o trabalho de A para B, ele tem que ser igual ao trabalho de A para C. Então, não é a distância dos pontos, é a distância entre as regiões equipotenciais. Ok? Agora nós vamos analisar as questões. Só agora. Vamos lá. Assinar a alternativa correta. De A para B, ó, de A para B tem trabalho. A força elétrica realiza sobre a carga um trabalho negativo? Vamos ver. Vamos entender. Toda vez que se tiver uma partícula, ela vai realizar trabalho positivo. Por quê, Michele? Vou explicar. Porque se for força elétrica, o trabalho vai ser sempre positivo. Porque assim, ó, quem realiza o trabalho é a força elétrica, não é? E a força elétrica é ela quem produz o deslocamento. Então, a força elétrica está nesse sentido, o deslocamento, a partícula vai se deslocar como? Assim também, ó. Tanto o deslocamento quanto a força tem a mesma direção e sentido. Esse desenho aqui que eu fiz seria por uma carga positiva ou negativa? Positivo. Isso, porque a minha força tem o mesmo sentido das linhas de campo. Então, seria por uma força positiva. Michele, se a força fosse negativa, ia mudar alguma coisa? Vamos fazer. Ó, se a carga fosse negativa. Vamos colocar a carga aqui negativa. Essa carga negativa vai surgir uma força para que lado? Contrária à linha de campo, ó. Para lá, né? E deslocamento? Pois quem está produzindo a força, quem está produzindo essa força aí, é a força de repulsão, e ela também produz deslocamento. Então, o deslocamento da força tem a mesma direção e sentido. Então, o trabalho da força elétrica é sempre positivo. Quando é que vai dar negativo? Se ele falar que tem uma força externa e que a velocidade é constante. Aí a força externa é sempre contra a força elétrica. Mas a força elétrica, ela sempre produz um trabalho positivo. Por quê? Quem que dá o sinal do trabalho? Quem dá o sinal do trabalho? Vamos escrever aqui. O sinal do trabalho é o seguinte.
Sinal do trabalho é o seguinte. Se força e deslocamento têm mesmo sentido, o trabalho vai ser positivo. Se força e deslocamento têm sentido oposto, então o trabalho vai ser negativo. Então, como que é isso? É assim, ó, igual a gente fez, ó. Aqui, ó. Se a força for para cá, peraí, muito grande esse negócio. Ó, se a força for para cá e o deslocamento for para cá também, o ângulo entre os dois é 0 graus, o cosseno é 1, então dá positivo. Se a força for para cá, o deslocamento for para cá, igual da força de atrito. Eu estou indo para frente, mas a força de atrito está apontando para trás. Qual que é o ângulo entre essa força e o deslocamento? Ó, 180. é 180. Aí o cosseno de 180 é menos 1. Então, o trabalho vai ficar negativo. Entenderam? Sim, Michele. Então, vamos analisar as alternativas. Assinale a alternativa correta. De A até B, a força elétrica realiza sobre a carga um trabalho negativo? Não, positivo. Isso aqui está errado. De A até B, a força elétrica realiza sobre a carga um trabalho nulo? Não, de B para C, que seria nulo, porque não tem jeito dela andar aqui, não. A hora que você abandona uma carga, como é que a carga anda? Sempre paralela às linhas de força, né? Abandonada, que você pode jogar perpendicularmente, ela fazer aquela volta. Mas quando ela é colocada lá, o trabalho não vai ser nulo. Ok? Letra C. De A até B, a força elétrica realiza sobre a carga um trabalho igual ao módulo de A vezes o cosseno de θ, em que o módulo de C para A é o módulo de trabalho realizado por essa força entre C e A. Olha o que ele está falando. Olha que bagulho louco que ele está querendo falar. Ele está dizendo assim, ó. Daqui até aqui, tem um trabalho. Só que trabalho, a grandeza é escalar, não é vetorial. Aí ele está falando assim, ó. Só que daqui até aqui, ó, eu posso fazer assim, ó. Eu acho o trabalho ali em cima, nessa aqui, ó. Eu acho nessa. Aí eu decomponho o trabalho que eu achei nessa daqui. Aí o trabalho de A para B vai ser o trabalho de A para C vezes o cosseno do ângulo. Ele está decompondo o trabalho, igual faz com força, está querendo fazer com trabalho. Não pode. Por quê? Não pode de jeito nenhum. Não pode. Não pode. Ele está doidão. Isso a gente faz com força. Com força a gente pode decompor, não pode? Por quê? Porque força é grandeza vetorial. Com trabalho, não. Com trabalho, não pode. Por quê? Porque trabalho é grandeza escalar. Não é grandeza vetorial. Então, você não pode decompor trabalho, não. Entenderam? Ele decompou o trabalho aqui, ó. Colocão. Não pode, não. Totalmente errado. O trabalho de B para C, a força elétrica realiza sobre a carga um trabalho nulo? Sim. Por quê? Porque não vai acontecer de você pôr uma carga em B. Olha aqui, isso tem lógica isso. Eu vou pôr carga em B. Surge uma força elétrica que leva ela para C? Não. Se a carga for positiva, de jeito nenhum. Se a carga for positiva, surge uma força para cá, não é? Se a carga for negativa, surge uma força para cá. Vai surgir uma força aqui para cima? Vai surgir uma força para cima? De jeito nenhum. Não. Não acontece. Entenderam por que não pode de B para C ter trabalho da força elétrica? Não existe isso. Ó, vou limpar e vou explicar de novo para quem não entendeu. Eu sei que tem uma galera aí que não entendeu. Na letra B, ele fala é nulo o trabalho de B para C. Por quê?
E se eu colocar uma carga aqui, ó, coloco uma carga em B. O trabalho da força elétrica é nulo, por quê? Porque nunca uma carga positiva, por exemplo, vai vir para cá. Nunca. Isso aqui nunca vai acontecer. Então, não vai ter uma força elétrica para cá realizando trabalho. Para onde a força elétrica vai? Se a carga for positiva, a força elétrica está acompanhando o campo. Se a carga for negativa, a força elétrica está contra o campo. Nunca vai de B para C. Vocês estão entendendo? A Michele se vê um exercício falando que foi de B para C. Falou que foi, eu vi um exercício falando que foi. Pode ter ido, mas não foi a força elétrica que levou, foi outra força. Foi uma força gravitacional, foi alguém que puxou essa bolinha, essa carguinha, mas a força elétrica não faz esse trabalho. Deu para entender? Deu. Ó, Nicole, entendeu? Deu pra entender, Michele. Ótimo. Então, é a letra D de Danoninho. Então, vamos para a próxima. Exercício 7. Até que hora nós vamos? Eu acho que até 7 horas, Michele. Eu também acho que é até 7. Eu acho que é até 7 também. Então, falta meia hora ainda. Não tem recreio aí no meio, não, né? Não. Não, né? Vai esperar a gente 6h40. Por quê? Por quê? Pois é, Doidão? eu tô com fome. Pega o lanchinho aí na cozinha, rapidinho. Ah, Michele, a gente sai 5 minutos, você passou 1000 coisas. Leva o celular, né, Michele? Leva o celular, Leva o celular, faz o lanchinho assim do ladinho. Vamos fazer essa menina aí agora, então. Ó, 2 cargas pontiformes. Eu libero vocês um pouquinho mais cedo, viu? Para vocês lancharem. 2 cargas pontiformes. E1 igual a 4 microcoulomb. A gente lembra sempre que esse micro é igual a 10 elevado a menos 6, viu? 4 microcoulombs e carga Q2 de menos 2 microcoulombs estão fixas no espaço, separados pela distância de 10 centímetros. Alguém quer falar? Volta aqui, chat. Que saco. A minha barra de ferramenta tá aqui. Aí a hora que eu vou clicar no chat, fecha. Ah, beleza, obrigada. Vamos lá. Considere 2 pontos A e B sobre a reta que passa por Q1 e Q2. O ponto A está a 4 centímetros de Q1 e o ponto B está a 2 centímetros, como mostra o esquema. Vou colocar os dados no problema, tá? Essa Q1 aqui é 4 microcoulomb. Essa daqui é menos 2 microcoulomb. Agora, vamos colocar as distâncias. Vou diminuir aqui essa letra, porque senão não vai caber lá. Um pouquinho. Aí ele fala assim, ó, que daqui até aqui tem 10 centímetros, mas que de A até Q1 tem 4 centímetros. Então, aqui tem 4 centímetros. E, então, de Q até Q tem 10, então de A até Q2 tem 6, não é isso? 6 centímetros. E de Q2 até QB, até B, aliás, tem 2 centímetros. Deixa eu tirar aqui, vamos ver se está certo. Ele falou que daqui até aqui tem 10, daqui até aqui tem 4, então aqui tem 6, aqui tem 2. Tá certo, não tá? Creio que sim. Então, vamos lá. Tendo que 9 vezes 10 a 9 newtons vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado é constante eletrostática no vácuo, o trabalho realizado pelas forças elétricas para deslocar a carga de Q2. Então, agora ele tem uma carguinha de prova. Ele vai pôr uma carguinha de prova de A, ele quer deslocar até B. Ele quer saber esse trabalho. Ele quer saber o trabalho para deslocar de A até B.
Para eu saber o trabalho aqui, vou aumentar a letra, só um minutinho. Para eu saber o trabalho para deslocar de A até B, eu tenho que saber o quê? O potencial de A até B vezes a carga. Eu quero saber, então, o trabalho de A até B. Então, para eu saber esse potencial aí, ó, eu vou ter que achar o potencial em A e o potencial em B. Vai ser o potencial de A menos o potencial de B, vezes a carguinha aqui. A carguinha aqui eu conheço, ó, ele falou lá que é 2 microcoulomb. Eu até já substituí, ó, 2 microcoulomb. Já substituí. Mas eu preciso saber o potencial de A e o potencial de B. E aí a utilidade de ter feito aquela primeiro, achando o potencial de A e de B. Então, aqui, vou pôr um asterisco aqui, para a gente entender que nós vamos ter que fazer aqui do lado. Vamos lá para o asterisco, vamos resolver aqui do lado. Asterisco. Então, vamos achar o potencial de A. Para a gente achar o potencial de A, a gente faz o quê? Primeiro acha o potencial de A para a primeira carga, que vai ser AQ dividido por R. Então, vamos lá. O potencial de A vai ser igual a K, que é quanto? 9 vezes 10 elevado a 9, vezes Q, a carguinha de prova é quanto? Não, a carga geradora, perdão. Vamos fazer, ó, de K, de A, essa primeira aqui, ó. Vamos fazer dessa primeira aqui, então, ó. Então, vai ser 4, vou fazer um parêntese aqui, que senão vai embolar. Aqui, aqui. Agora vai ser 4 vezes 10. Alguém comigo aí ainda? Elevado a menos 6. Sim, Michele. Porque dá, eu fico com medo de estar sozinha. Dá uma impressão que a gente está sozinho. 4 centímetros, né? Aí 4 centímetros tem que passar para metros. Então, é 4 vezes 10 elevado a menos 2. Ok? Ok. Ok. Então, tá, vou pôr a barra aqui. Então, vamos fazer o quê? Ó, a gente vai cortar esse 4 com esse 4. Então, vai sobrar aqui, ó, potencial de A, só que eu fiz só para a primeira carga. Depois eu tenho que fazer com outra carga e somar. Vai ser 9 vezes 10 elevado a 9 menos 6, ó, menos 6, menos 2. Concorda? Isso aqui é um 9, não é 0, não. É 9. Aí, ó. Aí vai ficar 9 vezes 10, ó, asterisco, para vocês lembrarem que é elevado. Vai ficar 9 menos 6, 6, né? Menos com menos, mais. Então, mais 2. Então, o potencial de A ficou igual a 9 vezes 10 elevado a 5, né? A 5. O quê? Volts. Volts. Agora, eu vou continuar achando o potencial de A, só que agora para outra carga. O potencial de A para outra carga é K, olha lá, ó, lembrando que é K dividido por R. Então, K é quanto? 9 vezes 10 elevado a 9, fecha parêntese, vezes a carga. Agora, a gente está fazendo para essa carga, ó, menos 2 microcoulomb. Então, menos 2 micro é 10 elevado a menos 6. Vou pôr um parêntese aqui também, para vocês não se confundirem. Dividido por, qual é a distância agora? Qual que a gente está olhando? Ó, de A até a carga de menos 2. É 6 centímetros, não é? Vai ser 6 vezes 10 elevado a menos 2, porque eu passei para metros. Ok? Então, ó, corta aqui. Vamos simplificar aqui. Ó, esse 6 eu vou simplificar com esse 2. Aqui vai sobrar 1. E aqui vai sobrar 3.
Esse 3 eu vou simplificar com esse 9. Aqui vai sobrar quanto? 3. E aqui vai sobrar quanto? 1. Então, potencial de A vai ser igual. Aqui vai ficar negativo, ó, porque mais vezes menos, menos. 3 vezes 1, 3. Vezes 10 elevado a 9 menos 6. Vai sobrar quanto? 6. Embaixo sobrou 1. 10 a menos 2. Passa para cima o menos 2, vai ser mais 2. Então, o potencial em A aí vai ser menos 3 vezes 10 elevado a 5. Então, aqui, ó, nós vamos ter 2 potenciais para A. Ó, nós achamos esse potencial, ó, e esse aqui. A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a soma algébrica. Então, a soma algébrica vai ser 9 mais menos 3. Vai dar quanto? O potencial de A vai ser igual a 6 vezes 10 elevado a 5 volts. Beleza? Uhum. Então, a gente vai aqui, ó. Trabalho de A, não acabou não, nós faltamos achar o potencial de B. Ó, trabalho de A, B, vai ser igual a parênteses, potencial de B vai ser 6 vezes 10 elevado a 5, menos o potencial de B. O que nós vamos fazer? A mesma coisa, só que agora para o B. Então, vamos achar aqui do lado o potencial de B. Quase que eu pus 2 exercícios por página, não ia caber. Slide, não ia caber. Potencial de B vai ser igual. Do mesmo jeito, tá? Q dividido por R. Mas aí, vamos fazer para a primeira carga aqui, ó. De B, ó, vamos fazer aqui, ó. Vou fazer desse ponto primeiro com essa carga, ó. Tá? Nós vamos começar com essa carga. Vai ser potencial de B é a constante 9 vezes 10 elevado a 9 vezes a carga. A carga é 4, vou abrir um parêntese. 4 micro, vai ser 10 elevado a menos 6 microcoulomb, dividido por a distância de B até a carga de 4. Vai ser quanto? 4, 10, 12 centímetros, né? 12 centímetros. Vai ser 12 vezes 10 elevado a menos 2. Elevado a menos 2. Então, vamos colocar aqui a divisão para a gente resolver. Aí, ó. Lembrando que aqui, ó, aqui é potência de 10. Eu não posso cortar. Ó, só para a gente não fazer bobagem, ó. Isso é potência de 10. Isso é minha potência de 10. Isso é minha potência de 10. Ô, gente, isso aqui é legal, que vocês vão aí de casa fazendo junto comigo, igualzinho na sala de aula. Eu faço, vocês fazem. Vocês copiam. Ok, vocês vão vendo aí, ó. A minha bagunça aqui do elevado. 4 dividido por 4, 1. 12 dividido por 4, 3. Aí eu vou cortar 3 com 9 aqui, vai sobrar 3 aqui, ó. Então, ó, o potencial de B, só fiz o primeiro. O potencial de B vai ser igual a 3 vezes 10 elevado. Vou pôr um parêntese aqui. 10 elevado a 9 menos 6 menos 2. Então, mais 2. Então, V de B vai ser igual a 3 vezes 10 elevado, 9 menos 6, 3, 3 mais 2, 5. 5 o quê? Volts. Agora, vamos fazer o B com a outra carga. Olha lá, a distância do B para outra carga é 2 centímetros só. Vamos lá, B
de B vai ser igual. Só que essa carga é negativa. Se a carga é negativa, já vai ficar negativa aqui. Então, vai ser 9 vezes 10 elevado a 9, que é o K, vezes a carga. Espera aí, vamos pôr aqui entre parênteses, para a gente não errar. A carga de quanto? De 2 micro. 2 vezes 10 elevado a menos 6, fecha parênteses. Dividido pela distância, que agora é de 2 centímetros. Então, 2 vezes 10 elevado a menos 2. Então, um pouquinho entre parênteses, para a gente lembrar que isso aqui é potência. Vamos inserir uma divisão. Aqui vai dar para simplificar também, ó. Esse 2 simplifica com esse 2. Vai sobrar aqui o quê? VB. VB é igual a menos 9 vezes, vamos abrir parênteses para a gente fazer potência de 10. 10 elevado a 9, menos 6, menos 2, mais 2. Fecha parêntese. V de B vai ser igual a menos 9 vezes 10 elevado. Foi bom, ó, ficou tudo a mesma potência de 10, né? É fácil de fazer volts. Então, vai ficar aí VB cadê? Tá certo. Vai ficar VB é igual a menos... Aqui, agora eu já vou fazer desse para esse, viu, gente? Menos 9 com mais 3 vai dar quanto? Menos 6 vezes 10 elevado a 5 volts, né? É o final aí do VB. Tá certo aí, gente? Tá. Espera aí. Quem tá acompanhando aí, não fiz nada de bobagem, não, né? É porque eu fico aqui envolvida com as teclas aqui do computador. Ah, é lá, desfiz. Espera aí. Espera aí que eu desfiz aqui. Aí. Vamos abrir uma caixinha aqui, ó. A gente achou esse potencial para B. A gente achou esse potencial para A, né? A gente fez menos, então aqui vai dar mais, né? Uhum. Vamos ver. Aqui vai ser mais 6 vezes 10 elevado a 5. Mais 6 não, menos. Não, mas aqui deu menos, não deu? Aí aqui também é menos, não é? Ah, tá, verdade. Imagina fazer a questão inteira e errar só isso. Sim. Não, mas eu creio que é isso. Vamos ver se eu não fiz bobagem aí no meio dessa confusão aqui, ó. Fiquei meio perdida aí. 2 vezes 10. 10 elevado a menos 6. Mas é pedido com as teclas aí, viu, gente? Eu vou mexendo. Eu tenho que fazer aqui os elevados e resolver a questão ainda. Vai ser elevado a menos 6 coulomb, né? Uhum. Então, vamos lá. Trabalho de A para B vai ser igual a 6 mais 6. Como a potência de 10 é 10 elevado a 5, eu posso somar normal. 12 vezes 10 elevado a 5. Vezes 2 vezes 10 elevado a menos 6. Vou pôr um parêntese aqui para não fazer bobagem. Aqui. Aqui. E aqui. Então, estou pondo em parênteses que é potente 10, viu, gente? O trabalho de A para B vai ser igual a 12 vezes 2, 24. Vezes, abre o potência aí, 10, elevado. 5 menos 6, menos 1, né? O trabalho de A para B vai dar o quê? 24 vezes 10 a menos 1 vai ser 2,4, não é? 2,4
joules. Tem isso aí? Tem. Uhum. Letra D de danoninho. Aí, ó. Deu para entender, galerinha? Difícil Eu essa questão. sim, Michele. Então, deixa eu falar para vocês. Não é difícil. É porque aí, ó, a gente demora muito, porque eu tenho que fazer essas potências todas. Façam no caderno isso daí, vão fazendo junto comigo, façam no caderno. Vocês vão ver que essa questão é uma questão que todo mundo, na hora que chega no Enem, na hora que chega no vestibular, eles pulam essa questão. Todo mundo, gente, todo mundo. O índice de pessoas que fazem e o índice de pessoas que acertam é baixíssimo. Mas vocês dão conta de fazer isso, eu garanto para vocês que vocês dão conta. Faça isso com zelo, com capricho, que vocês vão ver que uma questão dessa, joga tua nota lá em cima, porque ninguém faz ela, ok? E potência de 10, vocês sabem fazer. O que tem aqui de TRI para matemática? Potência de 10. Mas isso vocês sabem fazer. Então, se vocês acertarem essa, todas as que vocês acertarem de matemática potência de 10, vocês vão ganhar. Ok? Ok. Então, tá. Faça essa daí, pinta aí para mim, por favor. Vou ver só mais uma aqui. Se ela for teórica, eu faço, eu libero vocês, tá? Se ela não for teórica, a próxima, a gente faz na quarta-feira, para vocês tirarem uns minutinhos aí, para vocês lancharem. Posso passar? Posso limpar? Pode. 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 Beleza. Qual que é essa? Exercício 9. Ó, essa aqui eu vou fazer, gente, porque ela é bem rapidinha, viu? Acho que aqui não tem triângulo, não. Nos vértices de um triângulo equilátero de lado L, um triângulo equilátero tem todos os lados iguais. Vamos tentar desenhar um triângulo equilátero aqui. Aí. Todos os lados iguais e iguais a L. Aí são colocadas 3 cargas pontiformes. Então, coloco uma carga aqui nos vértices, uma aqui no vértice, aqui no outro vértice e aqui no outro vértice. Positivas e iguais. Então, o valor numérico da carga é tudo igual, ó. O módulo da carga é igual. As 3 cargas é igual. Positiva. Sendo a constante de Coulomb, a energia potencial eletrostática do sistema é. Então, energia potencial a gente faz como? Energia potencial elétrica vai ser igual a K, Q, não saiu. Peraí. Energia potencial elétrica. Uai, gente. Energia potencial elétrica. E, Pedro, não é campo elétrico, é energia potencial elétrica. É K, Q, dividido por R. Ô, Michele, por que Eu em faço. algumas situações dá os 2 Qs e em outras dá que é só um Q? Não, é quando é o potencial, é um Q só. Quando é a energia potencial, você vai sempre fazer energia potencial 2 a 2. Você faz assim, Nicole, dessa carga aqui, ó, peraí, deixa eu mudar de pincel. Não, esse de 2 a 2 eu até sei. Então, quando é 2, é porque a equação é com 2, Tá, entendi. entendeu? Uhum. Essas aqui, ó, é 1, 2, 3. Eu vou fazer o quê? De 1 com 2. Depois eu vou fazer mais. 1 com 3. Isso. Depois eu vou fazer mais A, T1, T3, dividido por E. Aí aqui é L, né? Que ele falou que chama o lado. L. Aqui também vai ser L. L. Mais, mesma coisa. Agora, a 2 com 3. Então, K, Q2 com Q3. 2 L embaixo. Não é L também. É porque de 2 até 3 vale L. De 1 até 3 vale L. De 1 até 2 vale L. Tudo vale L. O triângulo é equilátero, ó. Ah, verdade, Aqui, verdade. né? Aqui é L. E aqui É L. é L. Isso. Então, vamos passar aqui o...
A divisão. Então, como as cargas são todas iguais, deu o quê? Deu 3AQ sobre L. Entendeu? Uhum. Então, E, energia potencial elétrica, vai ser o quê? Vai ser 3 vezes o K, E vezes Q, Quadrado. dividido por L. Aí, Q vezes Q é o quê? É L ao quadrado. É Q ao quadrado. É Q ao quadrado, perdão. 3AQ ao quadrado dividido por L. Eu só passar uma barra aqui de divisão. Então, a resposta correta aqui é a letra A. A de amor. Essa matéria exige mais da gente equação e matemática do que física, né, propriamente. Com certeza. Vocês estão entendendo? A TRI de matemática está aqui na física, gente? Não Porque adianta. eu não, como eu não estava em casa, eu não prestei muita atenção na aula de você explicando, mas os exercícios eu consigo fazer tudo, porque só está pedindo mais matemática. Mais matemática, com certeza. Gente, então, ó, vocês estão liberados. Lembrando que mais alguma dúvida que tiver do exercício, a gente vai na quarta-feira. Porque na sexta-feira eu vou dar estudo de gases. Os slides estão prontos, os exercícios já estão todos lá. Numa aula eu pretendo, porque são 2 aulas, né? Eu pretendo dar estudo de gases tudo numa aula, correção de exercícios na monitoria. E a gente encerra o livro 2, ok? Bom descanso aí para vocês de 10 minutos. Para a próxima aula. Beijinho, foi um prazer estar com Beijo, vocês, viu? Obrigado. Beijo, Tchau. obrigada, Michelle. Com Deus, gente. Tchau, Michelle. Obrigada. Obrigada a vocês. É pra ficar esperando aqui a próxima aula? É para sair